Olá! Na sequência dos princípios orçamentários, as bases para a elaboração e execução do orçamento público, nós temos o princípio previsto no artigo 167 da Constituição Federal, inciso 4. É o princípio da não vinculação ou não afetação. Já falamos disso quando vimos que os impostos não podem estar vinculados a nenhuma despesa específica. Os impostos são aquelas receitas livres, disponíveis, mas disponíveis para o orçamento, para o legislador orçamentário. Ao contrário das contribuições, que estarão sempre vinculadas pela Constituição ou pela lei a uma despesa específica, o imposto não. E esse imposto realmente vai ser a base da sustentação da maioria das despesas que não tenham justamente uma fonte fixa, uma fonte previamente determinada das receitas. Então, a não vinculação e a não afetação que essa receita tem a nenhuma despesa é um princípio, é uma vedação do artigo 167 da Constituição, no inciso 4. Só que o próprio inciso 4 coloca como se existissem exceções, ressalvas, né? A gente vê aqui ressalvadas, ressalvado, uma exceção. Não, isso não é bem verdade, né? Continuam sendo proibições de uma fixação do imposto a uma despesa específica. Essas ressalvas, na verdade, elas estão permitindo que o legislador orçamentário determine, coloque os valores constitucionalmente definidos do total da receita corrente líquida. A receita corrente líquida é o total arrecadado de todos os impostos. Então, você não vai ter a vinculação de um imposto a uma despesa específica. Você tem uma vinculação que, em primeiro lugar, é constitucional e, em segundo lugar, se refere a uma parte, a uma porcentagem de toda a receita de impostos, a receita corrente líquida. A receita corrente líquida dos estados e dos municípios inclui as transferências recebidas, as transferências que podem ser tanto constitucionais como não, né? Mas em especial as transferências, as repartições da receita tributária e também para a União e para o Estado, para apurar a receita corrente líquida, eu tenho que diminuir a transferência que foi feita para o outro ente público. Então, com base nessa arrecadação, a própria Constituição determina que se faça um repasse, uma transferência, uma repartição das receitas tributárias da União. É o que determina o artigo 158 e o artigo 159 da Constituição. A União arrecada os impostos, mas ela será obrigada a repartir esses impostos com estados e municípios. O dinheiro é dos estados, o dinheiro é dos municípios, só que quem arrecada é a União. Então, quando existe a vedação da vinculação, mas essa parte já está vinculada, essa parte nasce vinculada quando a Constituição determina a repartição, a transferência das receitas tributárias da União. Os estados também. Os estados têm que repartir a sua arrecadação de impostos com os municípios. Só para exemplificar, o Estado tem que dar 50% do IPVA para os municípios. O município onde aquele carro está registrado, onde tem lá o domicílio do proprietário do veículo. E o município recebe metade do IPVA. E o Estado tem que repassar 25% do ICMS também para os municípios. Como se vê, isso é uma determinação da Constituição. E aí existe uma vinculação realmente dessa porcentagem. Mas, em primeiro lugar, é a Constituição que manda. Em segundo lugar, esse dinheiro já é do Estado, esse dinheiro já é do município, toda vez que a União arrecada, e é do município quando o Estado arrecada. Aí nós temos os recursos mínimos da saúde e da educação. A Constituição obriga que todos os entes da federação peguem uma porcentagem mínima, uma parte definida da sua receita corrente líquida
e dediquem exclusivamente para a saúde e para a educação. Então, o princípio dessa não vinculação, aqui não, aqui vai existir uma vinculação para a saúde, uma vinculação para a educação, mas de uma porcentagem, um valor mínimo de toda a arrecadação, tá bom? A última determinação aqui é uma determinação nada a ver, né? A Constituição fala que haverá obrigatoriedade de dedicação de recursos mínimos também, de recursos previamente determinados ali, básicos para a administração tributária. Mas em nenhum lugar fala quanto que a administração tributária vai receber dos recursos, quanto que a administração tributária vai receber do total da receita ali, da receita corrente líquida. Então, é uma norma que eu falo nada a ver, porque ninguém aplica isso, né? Deveria ter um repasse maior para a administração tributária. Quanto melhor for a administração tributária, maior a arrecadação. Então, uma coisa está ligada com a outra. Mas essas são as ressalvas, então, que o princípio da vinculação teria pelo artigo 169, inciso 4, mas que, na verdade, não vincula nenhum imposto diretamente a uma despesa. Então, continua sendo não vinculado. Depois nós temos o princípio da especificação da receita e da despesa. Os créditos destinados a cada órgão deverão ser discriminados no orçamento anual, que deverá estabelecer o prazo para a efetivação das despesas e a autorização de despesas específicas. Implica dizer que não pode haver determinação genérica, indeterminada, indefinida no orçamento. Ah, tem aqui 10 milhões, está dizendo despesa. Como assim despesa? Tem que especificar. Todas as despesas no orçamento estão devidamente especificadas, as receitas também. Nós vimos a classificação que a Lei 4.320 de 64 dá para despesas e para receitas. E são especificações muito detalhadas. E para quem estudar isso mais aprofundadamente, verá que existem rubricas com códigos bastante detalhados para que a gente saiba exatamente cada despesa que vai ser realizada, em qual item está encaixado, de onde eu vou tirar do crédito orçamentário ali, de que crédito orçamentário eu vou tirar os recursos necessários para aquela despesa. Então, tanto receitas como despesas estão especificadas detalhadamente na Lei Orçamentária Anual, por rubricas. Rubricas são aqueles códigos, né? Aqueles numerinhos onde você forma uma linha ali, um item, né? Então, a rubrica, aquele item é extremamente especificado. Esse é o princípio da especificação. Não pode estar lá jogado, não pode estar englobado numa coisa que você não sabe para que serve, né? Muito claro, e aí a gente viu também o princípio da clareza, né? Para que seja fácil de entender a lei orçamentária. O princípio da quantificação dos créditos tem uma total ligação com o princípio da especificação. Eu especifico muito bem a despesa, especifico muito bem a receita, eu coloco exatamente do que se refere aquilo, qual é a unidade orçamentária e qual é a atividade orçamentária que será realizada, em que programa aquilo está encaixado ou se não está em programa nenhum, isso muito bem definido. E o valor? E o crédito? Porque crédito é valor. Quanto de dinheiro eu vou colocar naquela rubrica? Para aquela despesinha especificada, qual o valor que vai ser atribuído? Então, a quantificação dos créditos é obrigatória. Não pode haver, como está lá no artigo 167.7, a concessão ou utilização de crédito ilimitado. Ah, eu vou colocar aqui para a saúde que a gente vai gastar quanto tiver, ao que sobrar, né? Ah, põe pontinhos. Não, tem que ter um valor em real. Existem algumas rubricas orçamentárias, né, algumas despesas, dotações orçamentárias com R$1. Coloca lá uma despesa e põe R$1. Por quê? Porque eu nem sei se essa despesa vai ser cumprida mesmo, vai ser realizada, eu não sei se vai ter dinheiro, então eu vou colocar R$1. Se depois, durante o ano, tiver dinheiro e a gente resolver executar aquilo, faz uma lei com crédito suplementar. Ou até na própria lei orçamentária coloca R$1, autorizando o crédito orçamentário, o crédito suplementar de 100 mil.
Então, R$ 1 com R$ 100.000 de crédito suplementar. Se for fazer, se precisar, já está autorizado. Se não, eu não utilizei esses R$ 100.000, eu não vinculei esses R$ 100.000. Ele está lá como suplemento, se precisar, se for necessário. Mas tem que quantificar em reais o valor correto. Princípio da economicidade, nós até já falamos desse princípio quando falamos da legitimidade. O princípio da legitimidade inclui a economicidade também, mas a gente não pode deixar de falar do princípio da economicidade, até porque o doutrinador coloca, o examinador do concurso pergunta, e eu esqueci que quando se fala de legitimidade é economicidade também. Então tem que estar esclarecido, especificado aí, determinado o princípio da economicidade do artigo 70 da Constituição Federal, e a partir dessa economia, a partir do controle de gastos, do controle de custo, eu chego na eficiência dos gastos públicos. Então, controlar custo. Na casa da gente, a gente controla. Como é que com o dinheiro público não vai controlar o que se gasta, quanto custa, comparar preço, fazer licitação e realmente adotar a posição mais econômica, desde que o resultado seja coerente, desde que o resultado seja satisfatório, tá bom? E o princípio da economicidade, ele surge tanto na elaboração como na execução do orçamento. Por isso que ele vira um princípio orçamentário. Na hora de elaborar o orçamento, por que eu vou colocar lá tantos zilhões para fazer uma obra? Eu já coloco um valor reduzido, porque na execução a administração pública tem que saber que vai ter que economizar e que não pode, se tiver uma autorização orçamentária de muito dinheiro, não vai se preocupar com a economia, né? Então, economicidade também. A nossa questão agora sobre os princípios orçamentários, é correto afirmar que alternativa A, da exclusividade, quer dizer, o princípio da exclusividade representou o fim às chamadas caudas orçamentárias, que serviam para nomeações, promoções e aberturas de créditos adicionais suplementares. Essa alternativa, ela está parcialmente correta, mas erra quando fala da criação de créditos suplementares. Créditos suplementares são matéria orçamentária, são matéria financeira. Então, quando a gente fala do princípio da exclusividade, pode sim ter créditos suplementares. O que não pode ter? O que o princípio da exclusividade pôs fim às caudas orçamentárias, aos rabichos orçamentários, que na lei orçamentária antigamente, quando eu falo antigamente, é antes da Constituição de 88, né? Colocavam lá na lei orçamentária nomeação de cargo em comissão, colocavam promoções para os servidores públicos, aumento para servidor público, criavam cargos públicos, davam isenções tributárias, tudo na lei orçamentária, e isso fere o princípio da exclusividade. Mas a abertura de créditos adicionais suplementares, isso não fere o princípio da exclusividade, não é uma cauda orçamentária, não. Alternativa B. Da unidade, o princípio da unidade determina que receitas e despesas devem aparecer no orçamento de maneira discriminada, no mínimo por elementos de despesa, né? Isso daí está errado, porque esse não é o princípio da unidade, é o princípio da especificação que nós acabamos de ver. O princípio da especificação manda especificar, no mínimo por elemento de despesa, e também as receitas serão especificadas dentro do orçamento. Então, o princípio aí é que está errado, não é o da unidade. O princípio do orçamento bruto determina que deve existir somente uma lei orçamentária anual, sendo proibida a existência de orçamentos paralelos. Esse sim é o princípio da unidade, né? O princípio do orçamento bruto, não. O princípio do orçamento bruto se refere à definição de valores brutos no orçamento, tanto de receita como de despesa, muito parecido com o princípio que nós vimos da quantificação dos créditos, né? O princípio da não afetação das receitas veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas na própria Constituição de 88. E essa é a alternativa correta, é isso mesmo, o princípio da não quantificação,
não afetação impede essa vinculação, exceto quando a Constituição permite. E a alternativa E, o princípio da universalidade, que está errada essa alternativa, a lei deve ser divulgada por mecanismos oficiais. Esse é o princípio da publicidade. E até a próxima